Sejam todos muito bem-vindos. Se Deus quiser, Be'ezrat Hashem, estaremos voltando com o nosso canal Tanakh para a vida, trazendo a luz eterna da Torá, o alimento da alma para as nossas vidas. Todos vocês devem estar se perguntando por que nós ficamos tanto tempo sem postar vídeos, mas a resposta para essa pergunta não vai nos levar a lugar nenhum. Mas o que sim aconteceu é que tivemos muitas dificuldades, e é exatamente por isso que nós vamos começar a nossa volta com este shiur, com esta aula. E eu vou começar falando uma história que aconteceu. Era uma vez, um belo dia, existia uma pessoa andando no seu carro, ele estava dirigindo, quando no meio da estrada, no meio da rua onde ele estava andando, não era uma avenida, era simplesmente uma rua qualquer, uma rua da cidade, ele sentiu que o carro tremeu, o carro foi para cima, foi para baixo, e ele saiu do carro e começou a olhar o que está acontecendo. Por que o carro tremeu dessa maneira? E ele pegou a chave de fenda, começou a tirar o banco. Ele viu, talvez está alguma coisa embaixo do banco. Ele tirou um banco, não viu nada. Tirou outro banco, abriu o porta-luvas, abriu o porta-mala, começou a tirar os bancos de trás. Ele viu, tem uns que nem saem, abaixou o banco, levantou o banco, levantou o capô, começou a tirar, tirou o motor, tirou o ar-condicionado, tirou tudo, começou a tirar o carro para ver qual que era o problema. Enquanto isso, tinha um homem que estava lá do lado, olhando toda aquela coisa estranha que estava acontecendo, aquela visão tão rara que ele estava presenciando. Ele falou, desculpa, eu posso perguntar o que você está fazendo? E ele falou, olha, como assim o que eu estou fazendo? Eu estava andando no meu carro subiu para cima, desceu, e eu não sei o que aconteceu. Eu quero ver se tem algum problema, eu quero abrir, eu quero ver por que isso está acontecendo. Não tenho como continuar assim, como é que eu vou continuar minha viagem dessa maneira? Eu preciso agora parar e saber o que está acontecendo. Aí ele falou, escuta, você tem carteira de motorista? Ele falou, claro que eu tenho carteira de motorista, faz anos que eu tirei carteira de motorista. E ele falou, escuta, você acabou de passar numa lombada. Aí ele olhou e falou, eu sei que é uma lombada, mas o que é isso? Por que vão colocar lombadas no meio da rua? Eu estou andando na rua, eu quero andar normal, por que tem que ter lombada? Eu não vou descontinuar a minha viagem com essa lombada no meio do meu caminho. E assim ele conseguiu tirar e destruir o carro inteiro, e ele no final das contas perdeu aquele encontro onde ele estava indo, aquele lugar onde ele estava se dirigindo, e ele ficou horas e horas e horas vendo o porquê que tinha que ter aquela lombada naquele lugar. E falando assim, dessa maneira, essa história parece uma coisa muito estranha, uma coisa que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas na verdade, essa história é o que muitos de nós fazemos quando temos problemas em nossa vida. É muito importante a pessoa saber que a nossa vida ela é exatamente como uma estrada. E da mesma maneira que na estrada, às vezes você tem lombadas, e às vezes você tem pedágio, e você tem que parar e pagar, e às vezes você tem trânsito, e você tem que diminuir a velocidade, e às vezes, Chas v'shalom lo aleinu, tem um acidente, você precisa ir para o acostamento. Assim também é a nossa vida. Muitas vezes na nossa vida nós temos lombadas. E o importante é saber não parar por causa das lombadas. Não deixe de crescer como pessoa por causa das dificuldades da sua vida. Não deixe de crescer espiritualmente porque outras pessoas colocam empecilhos na sua vida. Quando a pessoa sabe que ele está dirigindo numa estrada e essa estrada tem lombadas, ele não vai parar. Quando eu sei que existirão dificuldades na minha vida, porém eu sei qual é o caminho que eu estou seguindo, eu sei qual é a rota que eu estou seguindo, eu não vou parar
e começar a tirar o motor e começar a desparafusar o banco e levantar o capô porque eu passei numa lombada ou num quebra-molas. O que eu vou fazer é simplesmente, às vezes, diminuir a velocidade, mas continuar andando para minha meta final. Então, apesar das dificuldades, apesar de tudo que esteja acontecendo no mundo, seja no mundo global, seja no seu mundo pessoal, nós devemos continuar. E tudo na nossa vida deve ser secundário. Porque o nosso objetivo, que é o crescimento espiritual, o nosso objetivo, que é o crescimento como pessoa, se conectando com a divindade através da Torá, esse é o objetivo que deve nos guiar. É isso que sempre deve estar na nossa cabeça. Nós devemos programar o nosso GPS para que essa seja a rota final. E apesar do trânsito, e apesar das ruas que muitas vezes elas estão emburacadas e muitas vezes elas são ruas de terra, nós vamos continuar até o nosso objetivo final, porque o nosso GPS foi bem programado. Se você parou a sua vida por causa das dificuldades, isso significa que o seu GPS infelizmente foi mal programado. Mas não se deixe cair. Reprograme o seu GPS. Cresça espiritualmente. Uma outra história que eu presenciei, isso mudou completamente a minha maneira de olhar o mundo. Foi quando eu estava andando num táxi uma vez e, como sempre, eu agarrei um livro e comecei a ler. Um livro de Torá, eu comecei a ler. E até que o motorista de táxi, ele falou para mim, olha, eu conheço essa página que você está lendo do Talmud, e começou a falar para mim toda a página de cabeça. E eu fiquei muito surpreso. Eu falei, como você sabe essa página de cabeça? Você nem está lendo, você estava mal escutando o que eu estava falando. Você fala tudo que eu estou estudando de cabeça, como você lembra disso? E aí ele falou, não, Rabino, eu tenho memória mais do que fotográfica. Eu escuto alguma coisa uma vez na minha vida e eu consigo lembrar. Ele falou, se você quiser eu te falo qual que foi a notícia que passou fazem 20 anos atrás. Ele começou a falar na linguagem, ou seja, na fala que o radialista falou faziam quase 20 anos. E aí eu fiquei muito surpreso com aquilo que estava acontecendo. Eu falei, escuta, se a Hashem te deu esse dom, se a Hashem te deu esse poder que muitas pessoas não têm, por que você não foi ser mais do que um taxista? Sem, claro, desprezar os taxistas, mas talvez você pode fazer algum trabalho que você tenha que usar mais a sua inteligência, que você tenha que usar mais a sua sabedoria. Por que você decidiu ser taxista? Você pode ser um professor, você pode ser um PhD, um pós-doc, um pesquisador, você pode escrever livros, você pode ajudar as pessoas. Ele falou para mim, ele falou, não, você não sabe o que aconteceu. Rabino, eu tinha uma empresa que eu abri com um amigo meu. E essa empresa, a gente estava crescendo muito, era uma coisa de alta tecnologia que tinha que ficar horas estudando, e eu usei realmente esse dom para conseguir crescer, até que um dia ele me roubou e ele começou a contar uma história, mas aquela história estava muito carregada com toda a dor e com todo o sofrimento que ele passou, e ele começou a culpar que todos os problemas da vida dele vêm por causa daquele companheiro, daquele sócio que acabou roubando ele. E foi nessa hora que eu vi que a pessoa, ela pode ter o maior dom que for. Se ela não souber passar e continuar o seu caminho depois das lombadas, depois dos quebra-molas e dos buracos da vida, ele vai ficar naquele buraco a vida inteira. Que nem aconteceu com esse taxista. Esse taxista podia ser um gênio, esse taxista poderia saber toda a Torá, todos esses livros que vocês estão vendo aqui atrás, um por um. Cada um desses livros que vocês estão vendo aqui atrás, ele podia saber todas essas páginas, ele podia saber somente através desse dom. Se ele fosse capaz de continuar, se ele fosse capaz de não parar por causa das lombadas da vida. Então, essa é a mensagem que eu passo nessa nossa primeira aula da nossa grande volta. Não nos vamos deixar levar pelos problemas da vida. E apesar dos problemas, apesar de que existam pessoas que não querem que esse canal continue, e apesar de todas as forças que tentam parar a luz da Torá
impedir que ela se propague, nós vamos continuar, porque o nosso GPS foi bem programado e o objetivo final é alcançar a luz divina da melhor e maior maneira possível. Se Deus quiser, estamos de volta. Estejam conosco.